A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblica. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, que estamos diante de Ti, te agradecemos por mais um dia de vida, de leitura da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, nos capacite, nos dê entendimento, enquanto vamos participando dessa leitura oficial, anual. Que o Senhor nos ajude, nos instrua, ministre sobre as nossas vidas, nos cure, nos liberte pelo poder da Tua Palavra, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos, daqueles que estão participando desta leitura anual, em nome de Jesus. Amém? Nós hoje vamos ler 4 textos. Primeiro, Atos, capítulo de número 4, do versículo 23 ao 37. Depois nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 21, na sequência, o 22, e por último, livro de Jó, capítulo 14. Vamos iniciar por Atos, capítulo 4, do versículo 23 ao 37. Se possível, acompanhe a leitura, fazendo a leitura na sua Bíblia também, tá bom? Atos 4, 23. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo quanto lhes disseram os principais do sacerdote e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos neles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Próxima leitura, Deuteronômio, capítulo de número 21, e na sequência o capítulo de número 22. Vamos lá. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo, e os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado, nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra
Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida, e todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do povo de Israel, e aquele sangue lhe serás expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, e entre os presos, vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a sua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará suas unhas, e despirá as vestes do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, e deixar ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quando o homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filho, e o filho primogênito for da aborrecida, será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurarás no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no meio-dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a sua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Capítulo 22. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te esconderá deles, restituí-las sem falta a teu irmão. E, se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não o conheceres, recolherás na tua casa, para que fique contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhes tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as tuas vestes. Assim farás também com toda coisa perdida, que se perder do teu irmão, e tu a acharás e não poderás esconder. O jumento que é do teu irmão, ou o seu boi, não verás caídos no caminho, e deles te esconderás, e com eles levantarás sem falta. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá homem de veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é o Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho,
em alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixará ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, para que alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferente espécie de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas quatro bordas da tua manta, com que te cobrires. Quando um homem tomar uma mulher e, entrando a ela, a aborrecer, ele imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. E eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada e com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando houver uma moça virgem, desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos às portas daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, portanto, humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem a tomará a mulher de seu pai, nem a descobrirá a ourela de seu pai. Próxima leitura, livro de Jó, capítulo de número 14. Jó, capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem
do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem, é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Tomara que me escondesse na sepultura e me ocultastes, até que a sua ira se desviasse, e me puseste um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesses a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Não está tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.